Bom, eu vou começar então o nosso encontro essa noite. Eu quero falar para vocês que essa live faz parte de um novo ciclo na minha vida, em que eu vou estar me comprometendo em, em dar uma live toda semana com um assunto, uma abordagem das doenças crônicas e a fitoterapia, que é algo que eu estou aprofundando nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou biomédica, Isabela, biomédica, sou acupunturista, tenho formação em medicina chinesa, em terapia neural, em homeopatia e fitoterapia. Estou fazendo um doutorado agora em fitoterapia e a minha tese é voltada para uma das doenças crônicas, que são as feridas venosas provocadas pelo distúrbio metabólico, né, da diabetes. Então, eu estou me aprofundando cada vez mais nessa área, né, nesse conhecimento das doenças crônicas e a fitoterapia. E essas lives, então, vão fazer parte de uma divulgação do meu conhecimento, de tudo aquilo que eu aprendi, tudo que eu pratico na minha clínica, e quero necessito passar isso para o maior número de pessoas possível. Então, eu agradeço a presença de vocês hoje, a participação de todos vocês nessa minha primeira live. E hoje, especificamente, nós vamos dar apenas uma introdução, né, alguns conceitos importantes para que a gente possa entrar nesse universo da fitoterapia e de como a fitoterapia pode estar é, atuando nas doenças crônicas, que nós vamos ver que é uma das situações mais críticas hoje para a saúde pública, né? Então, eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Um momento. Ops. Ah, tá. Espera aí um momentinho. Vocês conseguem ver a tela? Sim, está Conseguem. bem visível. Ok. Sim. Acho que fiz uma bobagem aqui. Pronto. Então, para a gente começar esse trabalho hoje, nós vamos estar, então, introduzindo, né, a esse conhecimento, né, da fitoterapia para doenças crônicas não transmissíveis. Esse conceito é um conceito utilizado pela saúde pública, né? Eles falam que eles utilizam a sigla, né, FDCT, que é a sigla que corresponde a perdão, CDCT, que é a sigla que corresponde a doenças crônicas não transmissíveis. No primeiro momento, é importante que esse estudo ele está sendo oferecido tanto para as pessoas que são terapeutas, que já estão na área da saúde e que necessitam estar ampliando, né, o seu conhecimento, como também para aqueles que estão interessados no assunto, que querem aprender mais sobre a fitoterapia e especificamente sobre a utilização da fitoterapia nas doenças crônicas, ou que têm alguma doença crônica
e quer ampliar, né, o seu leque de tratamento. Então, é um estudo bem abrangente. Às vezes, nós vamos estar passeando um pouco mais numa linguagem técnica, numa linguagem mais científica, e às vezes numa linguagem mais acessível, que é para todo mundo, para que todos possam compreender de uma forma mais simples, né? E eu vou estar também desenvolvendo um curso mais aprofundado para aqueles que queiram entrar nesse conhecimento, aprofundar nesse conhecimento e poder utilizar de uma maneira terapêutica né, na sua clínica, ou como terapeuta, ou como médico, como fisioterapeuta, ou seja, qualquer profissional da área de saúde que trabalha na área clínica, né? Então, a gente precisa entender alguns conceitos iniciais, e o primeiro conceito que a gente vai estar falando é a fitoterapia. A gente precisa entender o que é fitoterapia. Então, é a terapia que utiliza as plantas medicinais e seus derivados para prevenir, tratar e aliviar doenças. Então, essa é uma definição simples, perfeitamente compreensível para todos, né? A gente utilizar as plantas, as ervas medicinais, para tratar, prevenir e aliviar doenças, sintomas, né? Dentro da fitoterapia, né, é necessário que a gente compreenda que os fitoterápicos, eles são produzidos exclusivamente a partir de plantas medicinais. Então, você isolar um princípio ativo de uma planta e fazer desse princípio ativo isolado um medicamento, isso não é fitoterapia. A fitoterapia, a gente tem que utilizar a planta como um todo, com todo o seu conjunto de metabólitos secundários, que são aqueles princípios ativos medicamentosos. Então, pode ser um alcaloide, pode ser um glicosídeo, pode ser um flavonoide, pode ser um fenol. Então, são vários tipos de metabólitos que estão contidos dentro daquela planta de uma maneira harmoniosa. Eles estão ali convivendo de uma maneira, numa sinergia, né? De forma bem harmoniosa. Cada planta vai apresentar um metabólito mais assim acentuado e outros mais de fundo. E quando você utiliza a planta, você vai estar absorvendo todos esses metabólitos que estão reunidos ali. Então, não há isolamento de princípio ativo. Então, isso é um fitoterápico. É um processo padronizado, então, para que ele se torne um fitoterápico, tem uma série de padrões onde ele vai é, passar por esses padrões, por esses processos, para se tornar um medicamento fitoterápico. Ou ele vai ser, ou ele vai ter uma característica, uma forma específica, ele pode ser um sólido, um semissólido, um líquido, pode ser em forma de pomada, em xarope, em tintura mãe. Então, isso tudo é fitoterápico. Ele tem um controle de dosagem, é preciso que se saiba a dosagem correta, né, porque isso vai ser, é isso que vai dar o poder de ação daquele fitoterápico, é você saber a dosagem correta daquilo ali, e a dosagem correta não só de você tomar, mas também a dosagem correta de se elaborar aquele medicamento. Então, tem a porcentagem do insumo em si, né, da planta que você vai utilizar, do solvente que você vai utilizar. Então, tem todo um padrão que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas que é importante a gente saber que um fitoterápico precisa ter esse processo padronizado, precisa ter o controle de dosagem, precisa ter um controle de pureza. A planta tem que ser uma planta orgânica, plantada, cultivada ou não cultivada, mas que esteja preservada de agrotóxicos, de impurezas, de poluição. Isso é uma série de exigências
que no processo de elaboração que é necessário que se observe, né? E ela tem ali dentro, como eu coloquei, todos os ativos necessários que contém a planta, né? Por exemplo, se você pegar uma papoula, você vai estar ali querendo o quê? Absorver mais um alcaloide que ela tem, que é anestésico, né? Que é analgésico, extremamente analgésico. Então, mas eu vou pegar a papoula inteira e vou fazer algo com ela. Ela vai passar por um processo X de elaboração que vai se tornar um fitoterápico. Outra coisa é eu isolar o alcaloide dela e colocar ela para fazer um comprimido, né? Para que em processos de tratamento paliativo, que está sentindo muita dor, vai necessitar tomar. Então, são duas coisas diferentes e é importante a gente entender isso. E que também um fitoterápico vai estar sempre extraindo, né, uma parte diferente da planta. Então, você pode trabalhar com a flor, você pode trabalhar com a raiz, ou com a folha, ou com o fruto. Cada planta vai apresentar uma concentração maior de princípios ativos, e é daquela parte ali que você vai extrair, então, esses princípios e transformá-lo em fitoterápicos. Então, existe uma diferença fundamental, importantíssima para a gente compreender que, quando eu falo de uma planta medicinal, é uma coisa, quando eu falo fitoterápico, é outra. A planta medicinal, ela contém substâncias com propriedades medicinais nas suas partes, e você vai utilizar a planta ali como um chá, um chá, basicamente, ou vai macerar ela, vai fazer um suco verde, por exemplo, né? Então, ali eu estou usando a planta medicinal. Isso não é fitoterápico, isso é planta medicinal. Eu estou utilizando a planta in natura. Outra coisa é fitoterápico. Então, o fitoterápico é um produto obtido a partir das plantas medicinais. Então, se eu faço uma pomada de erva baleeira, é um fitoterápico. Mas se eu pego a erva baleeira e faço um chá, é uma planta medicinal. Então, essas diferenças são importantes para que a gente possa compreender mais para frente o como a gente vai utilizar isso nos tratamentos de doenças crônicas ou qualquer outro tipo de tratamento. Então, numa visão assim da saúde pública, do Sistema Único de Saúde, que é a nossa referência e uma super referência no nosso país, né, é a gente entender que a saúde pública hoje, o Sistema Único de Saúde hoje, reconhece a fitoterapia como uma medicina tradicional, complementar e integrativa, né? Então, ela faz parte de uma lei, né? Ela faz parte do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. É algo que o Ministério da Saúde, a Saúde Pública, o Sistema Único de Saúde, vem falando, vem batalhando, vem trabalhando muito em cima disso, para que isso possa ser reconhecido e utilizado corretamente, para que as pessoas que a gente vai ver mais à frente, né, sobre as doenças crônicas, que é um dos problemas mais delicados, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Então, encontrar novas saídas, encontrar novas alternativas é muito importante. E o Ministério da Saúde, né, tem trabalhado muito em cima disso, tentado fomentar ao máximo as pesquisas, né, e facilitar também para que o Sistema Único de Saúde possa implementar, por exemplo, as farmácias vivas, que faz parte de um projeto, né, onde onde ali você pode desenvolver diferentes tipos de farmácias vivas, onde você utiliza ali desde a planta medicinal até o fitoterápico mais elaborado. Então, é importante a gente saber que isso está disponível, né? Claro que a gente tem uma série de dificuldades, que isso também está relacionado muito com
com os municípios, né, com a política pública municipal, que vai depender muito, né, dos municípios, né, de cada município, mas que isso está disponível a nível de governo federal, né, e que aqueles que realmente se interessam pelo assunto, que a gente possa estar batalhando mesmo, trabalhando em cima disso, para que as farmácias vivas possam acontecer, para que o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos possa ser implementado, né? E a definição desse programa, né, da fitoterapia, o objetivo desse trabalho, desse plano, é tratar doenças com foco na segurança, na eficácia e no uso racional. Então, é algo sério, né, que tem aí uma luta, né, por trás disso tudo. Uma outra definição importante é quando eu falo de produto fitoterápico e quando eu falo de produto tradicional fitoterápico. São duas coisas diferentes. Então, o produto, quando eu chamo produto fitoterápico, eu tenho ali um embasamento científico sobre aquela planta. Quando eu falo produto tradicional fitoterápico, existe toda uma exigência, né, da vigilância sanitária, de todos os órgãos fiscalizadores, que essa planta tenha, no mínimo, 30 anos de experiência popular. Então, tem que ter um registro, uma história de que aquela planta ali, aquela determinada planta, durante 30 anos, ela foi utilizada popularmente e aquilo ali, aquela planta obteve resultados para determinados tipos de patologia. Então, se isso acontece, são plantas que são muito famosas já, né? É, por exemplo, o barbatimão é uma delas, né? Ele não é ainda um produto fitoterápico, mas ele é um produto tradicional fitoterápico. Ou seja, ele ainda não tem um reconhecimento científico, um embasamento científico, mas ele tem uma experiência empírica, de experiência mesmo. Aquilo ali foi utilizado pelo povo popularmente, deu certo, funcionou, e a partir disso, então, é, isso fica como uma referência também para as pesquisas científicas, né? Então, para que essa dinâmica aconteça, né, existe, o governo desenvolveu esse método aí, essa situação aí, que é o ReniSUS e o Rename, né? E o ReniSUS é uma lista, né, uma relação de 71 plantas que estão dentro desses fitoterápicos tradicionais, mas que ainda não passaram por uma experiência científica, não passaram ainda por uma comprovação científica, perdão. E essa lista, ela está aí disponível para que os pesquisadores possam aprofundar e desenvolver, né, seus trabalhos e comprovar a eficácia dos princípios ativos que aquela planta contém. Então, são 71 plantas que fazem parte dessa lista apresentada pelo Sistema Único de Saúde. E a gente tem o Rename, que é uma relação já das plantas que já estão disponíveis para o Sistema Único de Saúde. Elas já são reconhecidas porque elas já foram pesquisadas e já há uma comprovação científica de que essas plantas têm, né, uma eficácia no tratamento. Então, são 12, apenas 12 plantas. Você vê como tudo é muito lento, né? Mas estamos aí com 12 plantas que são importantíssimas, né? Que estão sendo mais utilizadas em forma de xarope, em forma de pomada, em forma de tintura mãe. Mas
e que já estão disponíveis nas farmácias vivas que já estão instaladas pelo Brasil. E a Fiocruz lançou aqui uma coleção, né, botânica de plantas medicinais, que eu aconselho vocês a entrarem, né, no site e baixarem essa coleção. É um banco de dados, é muito interessante. São 300 plantas que estão dentro dentro dessa característica, né, de plantas fitoterápicas tradicionais, ou seja, elas são plantas medicinais, não têm a comprovação científica, mas são tradicionais. Então, é interessante a gente acessar esse banco de dados e pesquisar e aprofundar. E só para a gente ter uma noção, assim, né, é que o Brasil tem mais de 40 mil espécies, isso é uma informação da Fiocruz, né, são mais de 40 mil espécies catalogadas, sim, de plantas medicinais. Então, é muita coisa, o Brasil é muito rico na biodiversidade, e a gente tem muito que trabalhar, né? Muito que trabalhar para poder trazer esse conhecimento para a população. E um outro conceito importante, né, que é considerado um mito, né, que todos os órgãos de pesquisa e de fiscalização sanitária sempre colocam isso, e é muito importante a gente colocar isso nos nossos estudos, é que a questão de que se é natural, não faz mal. Isso não é verdade, isso é um mito. As plantas medicinais, os fitoterápicos, especificamente, eles têm efeitos colaterais, eles têm efeitos medicamentosos profundíssimos. É necessário a gente aprofundar, né, na posologia, no modo de usar, na toxicologia. A gente tem que entender profundamente para poder medicar, né, para poder prescrever. E essa história de que se é natural não faz mal, isso é um mito. Então, é muito importante a gente saber disso para a nossa compreensão, para o nosso estudo. Então, é necessário sim um acompanhamento de um profissional da saúde. Ele pode ser um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um farmacêutico, um biomédico, um prescritor, mas precisa, um prescritor formado, consciente, e é preciso conscientizar a população de que a medicação é um risco, e aí eu estou falando de fitoterápico, eu não estou falando de um chazinho, é diferente, né? Então, a automedicação é risco, sim, tá? E até mesmo se eu faço um chá de uma planta que tem algum nível de toxicidade, é importante a gente conhecer e não prescrever, ou prescrever da forma correta. Então, esses conceitos da fitoterapia são importantes para a gente compreender, importante que todos eles é, têm princípios ativos importantíssimos, fundamentais, esses princípios ativos, eles na planta, eles funcionam como protetores da planta, né, para que a planta possa sobreviver às intempéries, aos embates, né, aos raios solares, ultravioleta, a tudo isso. A planta também tem seu sistema de defesa, ela não tem sistema imunológico, mas se a gente pudesse fazer uma analogia, o sistema imunológico da planta seriam os metabólitos secundários. Claro que não é a mesma coisa, eu só estou aqui fazendo uma comparação, uma analogia, para que a gente compreenda que as plantas também necessitam sobreviver ao meio, o meio às vezes é árido, é difícil, tem que lutar, às vezes o solo não corresponde, o sol, a incidência solar é muito grande, os insetos, os animais, os predadores. Então, para que ela possa sobreviver, ela desenvolveu esses metabólitos. E são esses metabólitos que vão se tornar os princípios medicamentosos dos nossos fitoterápicos.
é uma maravilha da natureza, é uma bênção, né, que a natureza nos oferece, e que a gente precisa, né, estar aprofundando e conhecendo cada vez mais. Então, a questão da doença crônica não transmissível, o que que seria, né? Quais são as características de uma doença crônica não transmissível? Então, ela se caracteriza como não tem uma infecção, não aparece uma infecção aguda, existe um processo inflamatório, mas não existe um processo infeccioso, que fica ali um crescimento de um agente patogênico. Então, antibióticos não funcionam, né? Não é o caso, não é o método de tratamento, porque não existe infecção aguda. É, Geralmente, todas essas doenças crônicas, elas têm consequências a longo prazo, elas vão degenerando aos poucos, elas vão debilitando o indivíduo, né? E vão criando necessidade de tratamento e cuidado a longo prazo. Então, é algo que é uma demanda muito grande, né, para o sistema de saúde pública, porque ela não é aguda, ela é crônica, ela vai arrastando, ela é debilitante e depende muitíssimo do comprometimento da pessoa que está desenvolvendo aquela doença. Então, sem a parceria da pessoa, aquilo ali não funciona, você não consegue tratar. Então, existe todo um empenho de desenvolver um trabalho de consciência para que a pessoa possa entender que aquilo ali necessita da participação dela. E, além de tudo isso, a gente vai ver mais aqui na frente que também necessita, é toda uma conjuntura, é todo um complexo grande que envolve essa situação. Então, quais são as doenças consideradas crônicas não transmissíveis? Hipertensão arterial, diabetes, todos os distúrbios metabólicos, né? Pode ser até endócrino também, né? No caso da tireoide, né? Doença pulmonar crônica, artrite, reumatismo, osteoporose, fibromialgia, síndrome do colo irritável, obesidade, doença renal crônica, transtorno de ansiedade e insônia crônica, câncer, dislipidemia ou hipercolesterolemia, né? O LDL lá, o colesterol lá em cima e o HDL lá embaixo, feridas venosas e Alzheimer. Então, esse conjunto aí de sintomas, né, de patologias que hoje são chamadas de doenças crônicas não transmissíveis, e que é uma situação que a gente se depara com isso. Vamos ver aqui, ó. 41 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por causa por causa de doença crônica. Isso equivale a 71% de todas as mortes no mundo. De todas as mortes, 71% são por doença crônica. 5,5 milhões de mortes nas Américas. Estados Unidos, América Central, América do Sul. Em 2019, cerca de metade da população adulta brasileira possuía ao menos uma doença crônica diagnosticada. Metade da população. Então, isso é uma coisa muito séria. A gente precisa refletir muito, né? E essas informações, elas são do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Secretaria de Atenção Primária à Saúde e Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. São as doenças que de maior incidência de morte, as doenças cardiovasculares, com 17,9 milhões, câncer,
doenças respiratórias e diabetes. Essas são o ranking, são as que mais matam no nosso planeta. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E aí a gente tem um enfrentamento, a gente precisa enfrentar essa situação. E a gente, para enfrentar essa situação, a gente precisa entender um pouquinho. Claro que aqui, gente, hoje a proposta é a gente estar aqui por meia hora, no máximo 40 minutos, mas a gente precisa entender, pelo menos inicialmente, né, que para lidar com as doenças crônicas e para a gente trabalhar para a gente acompanhar um paciente com doença crônica ou a nós mesmos com doença crônica, a gente precisa entender, né, que tem uma origem, e a origem é complexa, porque existe uma origem individual, né, uma origem única, individual, que diz respeito àquele indivíduo, àquela singularidade que está ali. Portanto, um paciente diabético X não é igual ao outro Y. Eu estou lidando com o paciente, eu não estou lidando com o diabetes, mas existe ali então existe uma questão individual, uma questão única que eu preciso lidar. Eu preciso olhar para o meu paciente ou para o meu irmão do lado que está, né, com a doença crônica, ou para mim mesma, como algo único, singular. Sou eu, né? Eu tenho a minha singularidade. E, e isso, lidar com isso é muito complexo, principalmente no sistema de saúde pública. É muito complexo lidar com isso, porque a demanda é muito grande, os profissionais são poucos, enfim, não vou nem entrar em detalhes aqui nessa situação, mas é importante a gente reconhecer essa singularidade. E a gente tem a questão dos hábitos também, que são tão falados que todo mundo já sabe. Não preciso nem ficar aqui repetindo o que todo mundo repete. Tem que não pode ter sedentarismo, fumar, tabagismo, o estresse, né? É, é, ah, o medo, a falta de perspectiva, a falta de visão, enfim, são muitas coisas, e isso tudo diz respeito ainda a uma questão individual. E a gente precisa lidar com isso, com os sentimentos das pessoas que chegam, com as emoções que elas sentem. Se ela fuma, se ela não fuma, depende dela parar de fumar, depende dela tomar a decisão de caminhar. Então, são coisas que dependem do outro e deixa quem cuida, o cuidador, o terapeuta, o médico, o enfermeiro, enfim, aquele que cuida, deixa aquele que cuida muito impotente, porque não é ele que vai curar, né? Então, é a pessoa que precisa tomar as iniciativas, as decisões, e isso faz parte dessa complexidade, não é? E é, tudo isso, esses hábitos, né, eles nos levam a uma deteriorização do nosso sistema nervoso, porque todas as doenças crônicas não transmissíveis, todas as doenças, tá? Não só crônicas, todos os sintomas, todas as doenças, elas têm uma origem no sistema nervoso. Então, a nossa vida não colabora para que a gente viva é, é, pacificadamente, que a gente não tenha tantos estímulos no nosso sistema nervoso autônomo, que é ele que vai estar aí é, recebendo esses embates de toda a objetividade, né, e a subjetividade da nossa vida. Então, o sistema nervoso simpático é hiperestimulado na nossa civilização, né, ocidental, já não sei nem mais se a oriental é o que era, eu acho que a oriental já se tornou ocidental. Então, existe uma hiperestimulação do sistema nervoso autônomo e adrenérgico, né, o simpático, e uma deficiência, né, no sistema nervoso
parasimpático. Então, isso também é outra história para a gente aprofundar. Eu não vou aprofundar aqui, mas para que vocês coloquem, né, eu tenho mais um dado que todos esses hábitos aqui, eles vão estar relacionados com o nosso sistema nervoso, que é o nosso sistema de relação com o mundo e o nosso sistema de relação com nós mesmos, com o nosso mundo interior, os nossos sistemas orgânicos e o nosso mundo exterior. Tem a questão da genética, né, também, só que essa questão da genética Né? Não podemos demorar. Oi, oi, fecha aí o microfone, por favor. Então, essa questão da genética, a gente também é muito questionável. A gente tem aí a epigenética, mas que vai depender muito das nossas escolhas pessoais na nossa vida, né, para que a gente possa não acionar determinados tipos de código né, que tenham ali, que estão guardadinhos, que estão quietinhos e que podem continuar quietinhos se a gente não estimula, né? Então, a epigenética já é aí um recurso bem interessante. Tem agora as condições socioeconômicas, então a gente não pode ignorar isso, né? A gente não pode ignorar que um paciente diabético que mora um paciente de rua, um morador de rua com diabetes é diferente de um outro, né, que não mora na rua, o outro que não tem uma casa decente para morar, né? As situações, as condições socioeconômicas não colaboram, a alimentação não colabora, né? Um dos hábitos, até nem coloquei aqui, um dos hábitos importantes individuais é a alimentação, mas todos esses hábitos também estão atrelados às condições socioeconômicas, porque você vai falar para a pessoa, você come, não come arroz branco, não, você come arroz integral, aí a pessoa mora na rua, ou mora lá em cima numa comunidade carente, né, de difícil acesso, enfim. Como é que você vai falar para o paciente que não tem o que comer, para ele comer arroz integral ou para ele comer verduras que não tem agrotóxico? Enfim, não dá, né? Então tá tudo mesclado, interrelacionado. Por isso é complexo, né? A situação é complexa. As questões sociais, as questões a moradia, o saneamento básico, tudo isso vai interferir na saúde geral do indivíduo. E quanto menos possibilidades, mais possibilidades da pessoa desenvolver uma doença crônica, né? E as questões ambientais, porque hoje o nosso planeta está vivendo uma situação crítica, o nosso solo está empobrecido, está envenenado, está intoxicado, né? Hoje, a maioria dos nossos alimentos, né, que são oferecidos para a população de uma forma geral, estão contaminados com metais pesados, com agrotóxicos, com arsênico, né, com mercúrio, enfim. E isso tudo com alumínio, as panelas que a gente come, enfim, todo a nosso modus né, de vida ele está comprometido. Nós fizemos escolhas não saudáveis, né? A nossa civilização não fez escolhas saudáveis. Então, isso tudo vai colaborar para o desenvolvimento de doenças crônicas, doenças que vão ficar arrastando, debilitando e degenerando. Porque se a gente degenera o meio, se a gente degenera, se a gente empobrece, se a gente degenera, a gente vai degenerar dentro também, porque nós não estamos separados de nada, estamos todos unidos, né, com tudo, né, com todos os reinos, com todos os seres humanos, com o cosmos, com tudo, com as estrelas, com o sol. É, a nossa mente perdeu isso, não compreende, não alcança isso aí, né? Então, tudo isso vai colaborar para o desenvolvimento das doenças crônicas. Então, como é que a gente faz para tratar, né? Porque é muita coisa
É muita falta de perspectiva, né? Então, assim, muita dificuldade, muito enfrentamento. Então, como é que a gente faz, né? Hoje, o que eu considero, isso é uma opinião minha, ninguém aqui é obrigado a aceitar nem a concordar, mas durante meus 30 anos aí de trabalho com os reinos da natureza, diretamente, né? Com os reinos da natureza e com os seres humanos, atendendo, né? Fazendo esse link, essa ponte, eu entendo que, acima de tudo, a gente necessita de muita responsabilidade. É importantíssimo a gente se tornar responsável pelas coisas, responsável pelas nossas atitudes, responsáveis por tudo que acontece ao nosso entorno. Responsável não é culpa, não, é responsável. É dizer, olha, eu estou aqui, eu posso colaborar, eu posso fazer diferente, eu vou aprofundar, eu vou tomar uma decisão que vai modificar, pequenininha, mas vai modificar, né? Então, eu acho que essa palavra é muito importante tanto para os terapeutas, para quem está na área da saúde, cuidando de pessoas, porque a gente vai lidar com plantas, a gente vai lidar com os fitoterápicos, né? A gente vai estar estudando, aprofundando nisso, e é necessário responsabilidade, porque o que você dá para o outro tem uma repercussão em todos os níveis. Uma repercussão física, etérica, né, na vitalidade da pessoa, no etérico da pessoa, tem uma repercussão no campo emocional da pessoa, tem uma repercussão no campo mental, no campo anímico. Então, são muitas repercussões e a gente precisa ter, então, responsabilidade unida à seriedade, né? Então, tanto aqueles que trabalham no Sistema Único de Saúde, mesmo com tanta demanda, com tanta gente para tratar, com tanta gente para atender, 20 pessoas que você tem que atender em 15 minutos. Pensa nessas duas palavrinhas, responsabilidade e seriedade. Se são 15 minutos, coloca 15 minutos ali, coloca todo o teu ser ali, todo o teu coração, toda a sua alma para lidar com aquele ser humano que está ali, que é sagrado, que está na sua frente, né? Que é divino, igual a você, e que está totalmente ligado a você e que você não enxerga isso, né? Não dá para enxergar, a gente não alcança isso. Então, responsabilidade, seriedade, aprofundamento, porque eu percebo que tem muitas informações por aí, não falta informação na mídia, todo mundo fala de planta medicinal, todo mundo conhece planta medicinal, mas a gente precisa aprofundar, né? A gente precisa aprofundar na compreensão espiritual da planta, e eu não estou falando de religião. A gente precisa aprofundar na visão cósmica da planta, da cosmobotânica. A gente precisa aprofundar nos conceitos populares, no que, por exemplo, no que os povos originários indígenas trouxeram para a gente como legado. Então, são muitas nuances e que, para mim, isso é muito importante, que a gente possa estar, né, aprofundando para melhor tratar, porque aí a gente vai aprofundando no conhecimento científico, no conhecimento popular, no conhecimento espiritual, em todos os conhecimentos e unindo, tecendo, né, uma teia, porque nada é incompatível. Quando você vê, tá tudo, faz tudo parte, né? Então, aprofundamento é importante, o senso de equipe. Eu acho que tratar o indivíduo é necessário para lidar com as doenças crônicas. É necessário equipe, é necessário multidisciplinaridade, é necessário que cada um venha e colabore com a sua visão, né? E isso precisa acontecer no Sistema Único de Saúde. Eu não vejo isso acontecendo, isso é um desafio, né? E se a gente não está dentro do Sistema Único, que a gente possa
aqui, por exemplo, nascer uma equipe, um grupo desse trabalho que a gente vai começar, nascer um grupo de aprofundamento, de onde haja um senso de equipe, onde a gente reconheça os nossos limites, né? Se eu sou biomédica, eu tenho como contribuir, se eu sou o que eu sou, eu tenho como contribuir, mas eu tenho meu limite e começa o outro, quando termino quando começa o meu limite, entra o outro com outros conhecimentos, e essa integralidade, essa multidisciplinaridade é que vai fazer com que o tratamento seja eficaz, duradouro, correto, né? E que a pessoa possa viver o alívio do sintoma, do sofrimento e poder curar. Então, compreender o organismo como um todo, né? Eu não vou tratar o pâncreas da pessoa se ela está com diabetes, nem vou tratar a artrite do joelho. Eu vou tratar a pessoa. Então, eu posso ali, quando eu estou tratando a pessoa, eu posso incluir outros tipos de fitoterápicos que vão me ajudar, né, nesse processo, nessa visão integral do organismo como um todo. Entender que o poder de cura não está num terapeuta, não está no médico. Não é um médico que cura, não é um terapeuta. Quem cura é a pessoa, ela precisa encontrar esse poder, o poder da autorregulação. A gente precisa devolver esse poder às pessoas. Elas perderam, são todas referenciadas para o lado de fora. Ah, é o doutor que vai curar. Não é o doutor que vai curar, o doutor vai conduzir o processo, mas quem cura é ela. E as plantas têm como acionar esse mecanismo dentro da pessoa, porque ela vai estar colaborando para essa homeostase que vai acontecendo dentro do corpo. E compreender a importância do processo de doença crônica, a gente precisa compreender o processo de desintoxicação. É importantíssimo desintoxicar. Não dá para a gente tratar uma doença crônica sem primeiro desintoxicar. Então, é necessário dar estímulos ao nosso corpo, aos nossos sistemas emunctóricos, que são aqueles sistemas de liberação. Então, o sistema renal, o sistema hepático, o sistema pulmonar, né? Então é necessário que a gente respiratório, perdão, é necessário que a gente dê estímulos para que esses sistemas possam liberar as toxinas, para que a gente possa entrar então com um tratamento mais direcionado. Então existem plantas que desintoxicam. Existem fitoterápicos que desintoxicam, e a gente vai poder conhecer isso ao longo dos nossos estudos, para que a gente possa, primeiramente, compreender ali aonde é que está mais intoxicado. Às vezes está tudo intoxicado, mas tem sempre um órgão de choque, um órgãozinho que vai estar gritando ali, que vai estar mostrando o caminho para você seguir. Os intestinos, né, que são os principais, né? Então, eu trouxe essa questão porque isso é importante para a gente poder fixar também nos nossos próximos estudos. E aí, gente, eu trouxe a sálvia, porque eu fiquei pensando assim, que planta que eu posso trazer para eles que seja uma planta abrangente, que tenha muitos metabólitos secundários, que atuem em diferentes tipos de doenças crônicas, né? E que para que a gente, né, pudesse ficar aí com um gostinho, né, de uma planta, né? Da gente ter esse enfoque aí de um fitoterápico, né? Então eu pensei na sálvia,
Ela tem mais de 900 espécies de sálvia em todo o mundo. Ela é da família das Lamiaceae. O nome botânico dela, esse que a gente vai estudar, que a gente vai focar, né? É a Sálvia officinalis, que é essa daqui que vocês estão vendo na foto. E a origem da Sálvia officinalis é na região sul da Europa, no Mediterrâneo. Ah, e essa daqui eu trouxe para vocês darem uma olhada, né, para vocês poderem fixar bem. Ela tem essa folha quase que prateada. Então, a sálvia, a nível energético, assim, ela tem uma relação profunda com a Lua, né? As plantas têm influências planetárias fortes no seu comportamento, nas suas ações. Então, elas têm a antroposofia traz muito esse conhecimento. Então, existe um estudo profundo que Rudolf Steiner trouxe, que é o estudo da cosmobotânica, é, e, a- nessa perspectiva, a sálvia ela é muito parecida com a Artemisia vulgares, que também tem essa coloração prateada, e em dia de lua cheia, ela fica mais prateada ainda e ela reluz, assim, ela espelha essa energia lunar. Então, a energia da lua, é, na, no conhecimento. Oi, alguém falou algo? Hum. A energia, essa energia prateada, ela é uma energia mais do inconsciente, energia da lua. Então, os Cherokees, o povo indígena dos Estados Unidos, eles utilizavam muito a sálvia para rituais religiosos que faziam com que acontecesse um desprendimento da mente, que a mente ficasse mais solta, mais desprendida para receber outras influências cósmicas. Então, eles usavam a sálvia. Então, a sálvia é uma planta muito mística, né, dentro dos povos originários. No Brasil, não sei se ela é, não, eu conheço mais no Cherokees, e, e tem, né, se utiliza muito ela como defumação, né? Aqui é a flor, a inflorescência dela, você vê que é um violeta, né, uma cor assim, uma frequência muito de transmutação. E aqui é um outro tipo de sálvia, porque aí é importante a gente compreender, né, a gente identificar, porque uma das dificuldades no estudo fitoterápico, se a gente vai aprofundar algum momento sobre isso, é a gente identificar, porque a gente fala muito os nomes populares, e nome popular em cada lugar é uma planta diferente. Então, a gente precisa falar o nome científico dela, o nome botânico dela, para que a gente possa identificar corretamente e utilizar corretamente. Então, essa daqui é a esclareia, ela é muito utilizada em forma de óleo essencial, ela tem muito terpeno, ela tem maior quantidade de óleo essencial do que a Salvia officinalis. Você vê que ela tem uma diferença na folha dela, ela é um pouco mais parecida com a urtiga, tá vendo? Bem diferente. E tem essa sálvia aqui, que é a sálvia miltiorrhiza, que ela é utilizada pela medicina chinesa, ela é chamada Danshen. Ela já foi catalogada por a matéria médica chinesa de 241 anos antes de Cristo. Então, é uma planta muito conhecida dos chineses. Esse tipo aqui, a Salvia mycorrhiza, é utilizada a raiz dela.
E eles já fizeram vários estudos. Os chineses são muito, muito avançados e eles têm uma forma de conhecimento diferente da nossa. O paradigma deles é diferente, a forma de pensar é tudo diferente, né? O diagnóstico, mas o diferente não significa que não seja congruente, né? No final das contas, tudo serve para a mesma coisa, são só linguagens diferentes. Então, a Salve Meteoriza ela já se sabe que ela é para doenças cardíacas, doenças coronarianas. Então, você vê, olha aí, ó, coração, a gente vai ver ali anti-inflamatório, a gente vai ver antioxidante, vai ver várias propriedades dela, e é a meteoriza especificamente que vai ter uma ação cardiotônica, vasodilatadora, abre as artérias e limpa as artérias. Então, uma planta muito utilizada, ela é um tônico dentro da medicina chinesa, é um tônico do yin do coração, tá? Então, é um tipo de sálvia que a gente pode estar lançando mão para as doenças crônicas do coração, né? A hipertensão arterial crônica, a doenças coronarianas, enfim, infartos, isquemias. Então, a sálvia officinalis, olha as propriedades dela. Ela é anticancerígena, antimicrobiana, antioxidante. Ela elimina os radicais livres, claro, ela é antioxidante, então ela vai eliminar os radicais livres, aqueles ROS os famosos ROS, né? Ela é digestiva, ela é anti-inflamatória, antiespasmódica, muito útil para cólicas de menstruais. Como ela tem essa incidência lunar, né, toda a incidência planetária lunar vai estar relacionada com o aparelho reprodutor feminino, então ela é muito indicada para todos os processos femininos, tá? TPM, amenorreia, dismenorreia, é, é, todos os ciclos, tá? Da mulher, ela funciona. Menopausa, ela é antimicrobiana, ela é antiviral, antissecretora, ela é carminativa, dor de barriga, antisséptica, adstringente. Ou seja, o componente adstringente dela vem do tanino, ela tem tanino. Então, ela é muito boa para lavar feridas. Então, olha só, a composição química da sálvia officinalis, né? Ela tem todos esses óleos essenciais aqui e ela tem muita quantidade de cânfora. Todos os óleos essenciais que são canforados, eles devem ser utilizados de forma comedida, porque a cânfora tem um efeito que pode se tornar nocivo. Então, é importante a gente saber a dosagem correta. Óleo essencial é sempre muito pouco. Não precisa encharcar óleo essencial, né, na pessoa. Então, os óleos essenciais que são propriedades, né, terapêuticas da planta, ele é cineol, cânfora, borneol, bornila, canfeno, atujona, né? A alfa e a beta-tujon, que é a tujona, ela tem princípios tóxicos, tem que tomar cuidado. Cariofileno, humuleno, pineno, viridifloral, olha, são todos esses óleos essenciais aqui que contém a sálvia officinalis. Ela tem esses componentes flavonoides e os polifenólicos, que flavonoides são compostos
anti-inflamatórios, antioxidantes, os fenóis também são, cada um vai ter uma atuação diferente dentro da sua propriedade antimicrobiana, anti-inflamatória, antifúngica. Então, tanto os flavonoides quanto os polifenóis têm essas ações, né? Todas essas ações, é uma gama de ações medicamentosas, né? Então, eles têm aqui, ó, esses diterpenos fenólicos, que é o carnosol, a pricosalvina, o ácido carnósico, rosmarínico, cafeico, rosmanol e manool. Isso tudo são fenóis, né? São todos substâncias que vão ativantes, estimulantes do nosso organismo. Ele tem aí considerável flavonoides, a luteolina, a apigenina, que é importantíssima, anti-inflamatória, vicenina, espidulina, ginquanina, os taninos e as saponinas. Então, olha só, todas essas atividades aqui, todos esses flavonoides e polifenóis, eles vão atuar como antioxidante. Esse aqui, olha, o gencoanina, ele vai trazer essa propriedade de tônico cerebral que vai ativar a memória no nosso cérebro e vai atuar como antidepressivo e vai atuar também nas doenças isquêmicas cerebrais, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral, que é uma consequência de um processo, uma deficiência circulatória, né? Uma doença crônica circulatória do coração, né? Então, ela tem essa atividade aqui, esse flavonoide, o gincoanina, ele vai ter essa ação aqui na memória. O ácido cafeico, o rosmarínico, ele vai ter essa ação aqui antidepressiva e na isquemia cerebral, no aumento do humor, principalmente o ácido rosmarínico. Então, para processos de depressão leve, né, para desvitalização, falta de vontade, tomar um chá de sálvia é muito importante, pô. Eu acho que seria muito indicado, sabe? E ele tem aí, olha, ela também tem atuação na diabetes, né? Porque ela vai ter tanino, ela vai ter esse componente adstringente, ela vai ter saponina, né, que são substâncias que vão atuar no fígado, que vai atuar como adstringente, que vai atuar como um, um adstringente, ou seja, vai limpar, né, vai retirar as toxinas do corpo, né? E o colesterol, a obesidade, as ondas de calor na menopausa, tudo isso ela tem essas atividades. Então, é uma planta muito completa, muito abrangente. Por isso eu escolhi trazê-la aqui, né? E não há relatos de efeitos colaterais negativos. Efeito colateral negativo é diferente de ter um efeito colateral. Efeito colateral negativo é quando faz alguma coisa que é tóxica. Ela não é tóxica, mas ela tem essa tujona aí, né, que é um terpeno, né, é um óleo essencial e que pode ser um pouco tóxico para o fígado. Então, a tujona está relacionada com a cânfora, ela também pode hiperestimular o sistema nervoso, então é só para a gente ter muito critério, né, a utilizar, por exemplo, o fitoterápico.
né? Mas fazer um chá de sálvia, uma xícara por dia, não tem o menor problema, né? Então, ela pode, porque como ela tem essa atividade no diabetes, ela é hipoglicemiante. Então, se você vai oferecer isso para um paciente diabético, ou se você é diabético e vai tomar, você tem que prestar atenção porque aquilo ali vai surtir um efeito. Não lembra lá do mito. Não é porque é plantinha que não vai fazer efeito. Então, ela vai fazer o efeito. Então, tem que prestar atenção e ir controlando. Então, pacientes diabéticos que vão fazer o uso de plantas medicinais hipoglicemiantes precisam controlar, precisam verificar, né? Precisa que o médico esteja sabendo que você está fazendo aquilo ali, olha a responsabilidade, a seriedade na situação, tá bom? Então, ela pode interferir, né? E também para anticonvulsivante, por quê? Porque tem a tujona aqui, ó. Tem a tujona, né? Tem a cânfora, então tem que prestar atenção, porque ela também pode ativar alguma coisa ali errada, tá bom? Pode potencializar os efeitos sedativos, de barbitúricos. Você toma um remédio para dormir, não é? Os benzodiazepínicos. E não é nunca aconselhável para mulheres grávidas, nem para lactantes, nem para crianças, né? Isso é sempre nem a mulher grávida não pode tomar nenhum tipo de chá, a não ser, são alguns poucos que tem a lista, são 3 chás aí que são permitidos, acho que é a lavanda, o gengibre e mais uma outra aí. O resto, nada. Grávida não toma chá e nem lactante, né? Tem que esperar aí para depois tomar, no máximo, a lactante, um chazinho de funcho. Então, é isso, eu trouxe essas informações para vocês hoje e gostaria de dizer que eu vou me comprometer a toda semana estar fazendo uma live e que a partir dessas lives, então, eu vou estar desenvolvendo também um curso de aprofundamento e para aqueles que desejem, né, fazer o curso. Alguém tem alguma colocação? Parabéns, Isabela, foi muito esclarecedora aí a sua apresentação, muito bacana mesmo. Torço que venham muito, muitas semanas como essas. Obrigada, Germano. Me diz uma coisa, agora aproveitando aqui, caso da Nathalie, né, que tem uma condição na tireoide, né? Ela tem a síndrome de Hashimoto. Estou perguntando isso porque ela não está aqui, então, senão ela faria essa pergunta, mas existe alguma planta que pudesse estar auxiliando nessa reposição dos hormônios T3 e T4? Então, existem plantas que são fito-hormônios, né, e que podem estar sendo utilizadas para estimular a produção desses hormônios. Mas a síndrome de Hashimoto é uma doença autoimune, então ela tem uma característica um pouquinho mais profunda, está relacionado com a hipófise, né? A relação da hipófise com a tireoide, a hipófise não está reconhecendo a tireoide. Então, nesse caso, é necessário lançar mão de coisas um pouquinho mais sutis, porque o sistema endócrino é um sistema muito sutil, é um sistema que está numa conexão mais sutil. Então, seria interessante, por exemplo, a erva de bicho é uma planta muito interessante para quem tem problema na tireoide e que estão relacionados com a síndrome de Hashimoto.
E aí seria interessante a erva de bicho macerada, sabe? Macera ela e utiliza também as sementes, né? Então você trabalha com as sementes, com a folhinha, macera e faz um cataplasma e coloca no pescoço. É uma via na pele, né? Não é via oral, é via na pele. Sim. E isso vai dando alguns estímulos, né? E aí outros tipos de medicamentos mais sutis, mais dinamizados, aí não entra o fitoterápico. Mas como fitoterápico pode ser, por exemplo, o inhame chinês, que também ele é um fito-hormônio, né? Então ele vai estar aí induzindo, né, a fabricação. Mas repito, doença autoimune tem Esse inhame é o pequenininho, o inhame chinês é aquele é, pequenininho? é o Ah, pequeno, não é o cará, é o inhame. aham, o cara é grandão, né? É o E grande. eu acho que as compressas é, aí tem a tireoide responde muito a metais, sabe? Então, por exemplo, a pirita, que tem componentes químicos importantes ali dentro, a pirita também é legal. Ela também vai estar fazendo um trabalho aí, você põe a pirita dentro da água. Eu já fiz isso com muitos pacientes e tem respostas. A pirita, aquela que chama ouro dos pobres. Você coloca na água e bebe a água, solariza, deixa um pouquinho assim, ou deixa de noite e vai tomando aquela água. Tem estimulação aí na hipófise. Maravilha, obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui está perguntando. Peraí. É, a Salve ajuda a melhorar o humor de pessoas com diagnóstico de psicose, psicótico? Olha, pode. Eu não sei se a psicose é um outro tratamento também, né? Mas pode melhorar o humor, sim. O humor pode. É, não vai atuar na psicose, entendeu? Mas pode fazer um efeito de harmonização, talvez, no humor. Tenta fazer, e na próxima vez você traz essa experiência para a gente, com a pessoa. Mas tem outras plantas que vão atuar no humor. Aí a gente vai precisar ter um outro momento para falar sobre isso, né? Porque é uma situação muito profunda. As psicoses não são. Precisa de um estudo específico para isso, tá bom? Aqui estão perguntando: tem interesse em saber para um familiar? Ah, sim. Então, faz a experiência com a pessoa, dá para ela um chá de sálvia. E a sálvia para inalação, para soltar catarro. Aqui o Marcel está falando, para ressecar. Ah, não, ela não resseca como eucalipto. Ela não tem essa ação de ressecar. Para que não tenha ação de ressecar, a gente não pode fazer a inalação, aquela inalação, sabe? A gente tem que fazer a vaporização, porque aí você coloca numa bacia, coloca ela ali, porque ela funciona para sinusite, sim. Ela é muito boa, ela é anti-inflamatória das mucosas. Então, você coloca ali, faz o chá e aspira aquilo ali. Aí aquela umidade vai entrar junto e não vai ressecar. É, ah,
É bom sim para resistência insulínica, também serve, viu, Bruna? Ela está perguntando, no caso a sálvia, para quem é diabético, é bom para quem tem resistência insulínica, também serve? Serve, também serve, porque ela vai ter uma ação harmonizadora. Serve sim. Ela não é a planta indicada para diabetes, entende? Existem outras plantas indicadas, muito mais indicadas para diabetes, que a gente vai ver, a gente vai ter um estudo só sobre diabetes. Mas ela funciona também, porque ela tem um componente leve de equilíbrio aí do sistema pancreático, né? Então, ela funciona. Pode tomar um chazinho de sálvia. Ok, Estela, pode entrar em contato, sim. Ô, Isabela, você falou do inhame chinês, é para comer ou é para fazer um cataplasma com ele? Você pode comer. Para fazer cataplasma é outro efeito, é para outra coisa. Ah, tá. Então é para comer mesmo, É para para tirar óleo. comer, para fazer leite, leite de inhame cru, tá? Certo, correto. Alguém mais? Então podemos terminar, né? Eu quero agradecer a presença Eu de levantei a todas mão, vocês. Ah, levantou a mão? Isabela. Eu tinha Sim, levantado a mão. tá bom, Então, minha querida. querida, eu queria te perguntar uma coisa. Para quem tem problemas com esfíncter anal interna, que não funciona, pode tomar essa planta? Quem está com início de uma depressão ou depressão leve, mas que tem esse problema, pode tomar esse chá da sálvia? O que que é o esfíncter? Tá, Não, morreu, não funciona mais, é o interno, o ah, externo tá bom. Mas aí tem que fazer controle do bolo fecal, essas coisas, né? entendo. Olha, eu não vejo contraindicação, não. Não, não. Não. Nada Então tá bom. com muita quantidade, né? Sempre com aquela ideia da. Uma xícara pequena por dia. é, Ela vai Ok, ajudar muito no processo de desânimo, de ok. depressão leve, de falta de vontade. Isso, exatamente. Ela é muito boa nisso, muito boa. Então tá, minha querida, muito obrigada, sim? Nada. Tá bom, gente? Podemos encerrar então? Então, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma noite de paz e que eu possa sempre estar estimulando no coração de vocês o amor pelo reino vegetal, que eles são realmente o laboratório de luz, né? É o reino que se ofertou, né, para curar, né, a humanidade. Então, eu gostaria que todos vocês fossem com essa mensagem aí, que vocês possam desenvolver cada vez mais esse amor, esse respeito, né, pelo reino vegetal. Tá bom? E aí, até a próxima terça-feira. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Isabela.